Olá pessoal, continuando, convido vocês a resolverem as questões 3 e 5. Dá um pause, faz a 3 e a 5 e a gente já retoma a resolução das questões. Beleza? Foi? Então vamos lá. Olha só, questão da Unesp. Olha o comando da questão. O texto revela que, aqui não tem conversa. Ou entendeu o texto ou não resolve a questão. A resposta está dentro do texto. Por isso que é muito importante uma leitura atenta. Assim, eu compreendo, né, que há todo um cenário de pressão, né, no dia da prova, há toda uma tensão no dia da prova, claro. Aí aparece uma questão com um texto longo, você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz a Deus? Né? Dá aquele nervoso e tal. E aí você pode incorrer o risco de fazer uma leitura muito apressada do texto. E aí você vai para a alternativa, aí volta para o texto. Vai para a alternativa, volta para o texto. Vai para a alternativa, volta para o texto. Resultado, em vez de você ler uma vez bem, você leu 5 vezes porcamente o texto. E com isso você aumentou dramaticamente a possibilidade de errar a questão. Sobretudo em questões como essa que pedem a interpretação do texto, que requerem a interpretação do texto. Portanto, uma leitura atenta, claro que não dá para ser muito demorada, porque é uma prova, vocês têm um monte de questão, um monte de disciplina, um monte de matéria para resolver, tá certo? Mas uma leitura atenta, grifando os aspectos mais importantes do texto, aquilo que mais te chamou a atenção, aquilo que você percebe que é o gancho, né? Os verbos, que são muito elucidadores, né? Eles mostram muito o que é ali, o que é a ação implícita no texto, o que está sendo colocado ali. Né? Então, grifar fortemente esses pontos que te saltam mais aos olhos, ou puxar uma setinha, escrever uma palavra que você interpreta dali. Uma leitura bem feita vai te economizar muito mais tempo e vai acabar reduzindo muito a possibilidade do erro. Claro que não dá para você ficar uma eternidade analisando o texto, mas uma leitura atenta, grifando os aspectos mais importantes, ajuda bastante. Vamos lá. Tanto que no material que vocês têm à mão, no caderno de estudos, né, a gente tem o chamado box analítico, que foi, na verdade, uma intenção dos autores de familiarizarem vocês com o que é realmente importante num texto para ser analisado. Então, se tiver um tempinho, né, a partir dessa revisão, tal, dá uma olhadinha nos capítulos referentes aos exercícios que a gente está resolvendo, dá uma olhadinha nos box analíticos, né, dá uma olhadinha no que foi selecionado pelos autores, né? Na imagem, no texto, o que é mais importante. Isso dá uma ajudada para você identificar, olha, isso aqui é importante no texto. Nossa, isso aqui é importante na imagem. Né? Isso pode ajudar bastante. Tá? Então vamos lá. Aqui na questão 3. O dia em que o capitão mor Pedro Álvares Cabral levantou a cruz era 3 de maio, quando se celebra a invenção da Santa Cruz, em que Cristo, nosso Redentor, morreu por nós. E por esta, estamos falando da Páscoa. Estamos falando da Páscoa, né? E por esta causa, pôs nome à terra que se encontrava descoberta, de Santa Cruz. E por esse nome foi conhecida muitos anos. Porém, como o demônio, com o sinal da cruz, perdeu todo o domínio que tinha sobre os homens, receando perder também o muito que tinha em os desta terra, trabalhou que se esquecesse o primeiro nome e lhe ficasse o de Brasil, por causa de um pau, assim chamado, de cor abrasada e vermelha, com que tingem panos. Olha o que o texto está oferecendo para a gente. Ele fala o seguinte, olha, o primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz. Né? O Brasil foi conhecido como terra. Primeiro foi Ilha de Veracruz, em seguida Terra de Santa Cruz, e assim foi por um tempo, até que acabou prevalecendo o nome de Brasil, em referência ao pau, né, ao pau de tinta que era extraído e que movimentou aqui, né, os negócios entre os portugueses e os nativos no chamado período pré-colonial. E aí o que ele fala? Quem é que articula isso? O demônio. Né, o demônio, a culpa é do demônio, foi o demônio que provocou isso. Né? Notem que o cronista aqui é Frei Vicente Salvador. Né? Então é muito interessante porque o que ele está falando? Né? Ele está lançando um olhar
técnico, um olhar econômico, um olhar político? Não, ele está lançando um olhar religioso, né? Sobre o porquê que mudou de nome. Na verdade, o nome da colônia mudou por uma articulação, por uma ação do demônio junto aos homens aqui, né? Interessante, né? Então, o texto revela que a Igreja Católica defendeu a prática do extrativismo. Não me parece. B. Um esforço amplo de salvação dos povos nativos do Brasil orientou as ações dos mercadores portugueses. Ou seja, os mercadores vieram para cá para extrair o pau-brasil ou para... Não me parece que a função era, né, salvar a alma dos nativos, não dos mercadores. C. Os nomes atribuídos pelos colonizadores à terra do Novo Mundo sempre respeitaram motivações e princípios religiosos. Nem sempre. Nem sempre. Isso é uma leitura que um Frei está fazendo do processo, né? D. O objetivo primordial da colonização portuguesa do Brasil foi impedir o avanço do protestantismo nas terras do Novo Mundo. Não me parece que isso está implícito no texto. E. Uma visão mística da colonização acompanhou a exploração dos recursos naturais existentes nas terras conquistadas. Ou seja, o nome muda por causa da exploração, mas junto dessa exploração você tem o olhar místico, o olhar religioso, o olhar espiritual como explicação para a mudança do nome. Toma cuidado que você pode se enroscar aqui na D, né, quando fala assim, o objetivo primordial da colonização portuguesa foi de impedir o avanço do protestantismo. É indiscutível a importância do cenário da contra-reforma na colonização do Brasil. Né? Você tem lá o Concílio de Trento agindo fortemente na Europa para impedir o avanço protestante. Isso é 1534, mais ou menos. E vai bater com a época que você vai ter uma colonização mais efetiva do Brasil. Só toma cuidado, o texto, a narrativa do Frei Vicente Salvador é sobre o período pré-colonial. É ainda antes desse processo. Ele está falando do período pré-colonial, dos primeiros movimentos aqui da colonização do Brasil. Isso é um primeiro ponto. Tá? Isso é fundamental. Então, sim, a colonização do Brasil, ela tem um caráter fortemente contra-reformista? Tem. Os jesuítas já eram figuras importantes na contra-reforma da Europa e vêm como padres missionários para consolidar esse catolicismo na América. É indiscutível isso. Né? Mas a narrativa do Frei Vicente Salvador é anterior a esse processo. É ainda no período pré-colonial que pega entre 1500 e 1530. Tá bom? Agora, vamos lá para a questão 5. Vamos lá para a questão 5, em que nós vamos ter o seguinte. Com base no excerto e nos seus conhecimentos... a questão da Unicamp falando, com base no excerto e nos seus conhecimentos, sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas no Brasil, assinale a alternativa. Então vamos ver o excerto aqui. O que ele está falando? Na América Portuguesa do século XVI, a política europeia para os indígenas pressupunha também a existência de uma política indígena frente aos europeus, já que os tamoios e os tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos franceses ou aos portugueses. Então veja, ele está falando que povos nativos tinham seus próprios motivos para se aliar a portugueses e a franceses. Ele está falando especialmente daquele processo de invasão dos franceses na Baía da Guanabara, né, que a gente vai chamar de França Antártica. Né? Quando se criou ali a Henryville, né? a França Antártica, que seria uma tentativa de colonização especialmente protestante na Baía da Guanabara, né? Por volta de 1555 a 1567. São mais ou menos 12 anos de permanência dos franceses ali na Baía da Guanabara. Né? E aí o que o texto está falando para a gente? Olha, a relação dos povos nativos, ela vai divergir. Como eu falei desde o começo, há uma dinâmica própria na política dos povos nativos. Portanto, faz todo sentido, a partir da perspectiva da rivalidade entre eles, que alguns deles se aliassem aos franceses e outros tantos se aliassem aos portugueses. Vamos para a questão. Então, com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas no Brasil, assinar a alternativa correta A. A população ameríndia era heterogênea. Ok. E os conflitos entre os diferentes grupos étnicos ajudaram a definir, de acordo com suas próprias lógicas e interesses,
A dinâmica dos seus contatos com os europeus é indiscutível. A alternativa A é a correta, bate naquilo que a gente conversou até aqui. Beleza? Então é isso. Um forte abraço para vocês e até a próxima.